Talvez a pedra mais pesada que você carrega seja o vazio que você não quer encarar. Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, e toda vez que se aproximava do fim, ela rolava para o fim da montanha novamente, e tudo começava de novo. Era um esforço eterno, sem nenhum propósito. Um castigo não pela dor, mas pela inutilidade de não ver sentido naquilo que fazia. Às vezes parece uma história completamente irreal. Continuar empurrando a pedra mais e mais vezes, infinitamente até o fim de sua vida. Mas quantas vezes você acorda se sentindo assim? Empurrando algo, lutando, correndo, produzindo, mas sem saber exatamente por quê. Na verdade, o mundo moderno nos ensinou a amar o topo, não o caminho, a exaltar resultados, não a essência. E assim, empurramos a mesma pedra todos os dias, não por liberdade, mas por medo de parar. E é nesse contexto que conseguimos relacionar o mito de Sísifo à nossa realidade atual. E se o verdadeiro castigo de Sísifo não for o peso da pedra, mas a ausência de um propósito real no topo? Quantos chegaram lá e se sentiram ainda mais vazios? O topo sem sentido é só uma miragem, um lugar solitário onde as conquistas não preenchem a alma. Albert Camus, ao refletir sobre esse mito, propôs algo surpreendente. Devemos imaginar Sísifo feliz. E você deve se perguntar, por que devemos imaginar Sísifo dessa forma? Porque se ele entendesse o valor do esforço e não só o destino, ele poderia transformar o castigo em escolha. Não se trata de parar de empurrar a pedra, mas de entender o motivo, o porquê você continua empurrando. A diferença entre o fato e a missão é o sentido que você dá a ela. Essa reflexão sempre me traz à lembrança outro personagem fictício, muito mais recente do que Sísifo, Naruto. Durante toda a minha infância, eu assisti o anime e acompanhei a jornada de um garoto que buscava ser o líder de sua aldeia, o famoso Hokage. E ele fazia isso durante toda a sua infância e adolescência, e por todo o lugar que ele passava, ele declarava que ele seria o próximo Hokage da sua vila. Acompanhamos isso durante muitos anos, um garoto passando por diversas dificuldades, por diversos empecilhos, como se ele estivesse empurrando uma pedra montanha acima. Mas, apesar disso, em todo o tempo víamos aquele garoto, sempre sorridente, feliz, otimista, por vezes também sendo muito irresponsável, mas sempre aproveitando cada minuto da vida que ele tinha. Isso tudo acompanhamos durante anos, para ver em um anime um pouco mais recente lançado sobre a vida de seu filho, Naruto, após alcançar o seu grande objetivo de vida, completamente triste, vazio, como se nada tivesse mais sentido, ele fosse somente mais um adulto cansado. Parece que ele empurrou a pedra, mas quando chegou no topo, não era nada daquilo que ele estava buscando. Todo sentido estava na sua jornada, e o topo não tinha nada para lhe oferecer. E a pedra rolou até o fim da montanha, até a base, e ele já não tinha mais forças para empurrar. Salomão, um dos homens mais ricos que já pisou na terra, depois de provar riquezas, sabedoria e prazeres, escreveu em Eclesiastes, dizendo: tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. E ele também conclui: ao homem só resta desfrutar do que faz com as suas mãos. Isso é dom de Deus. O trabalho simples, o silêncio, o caminho feito com alma. Isso não é pouco. Muitas vezes isso é tudo. O sentido não está no final da sua jornada, mas em como você caminha, por quem você caminha e com quem você está caminhando. Talvez a pedra que você carrega todos os dias não precise ser abandonada, mas ressignificada. A sua vida não é o peso que está sobre as suas costas. A sua vida é o caminho e cada decisão que você toma ao acordar e viver cada um dos seus dias. Entre as pedras que te prendem e as estrelas que te chamam, a resposta está em parar de buscar um topo qualquer,
e começar a construir um caminho que realmente vale a pena.